Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o sexto ano. E nesta aula, o intérprete Darley e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre frações, significados, leitura e número na forma mista. Uma fração pode ter diferentes significados de acordo com a ideia que ela está associada. E nesta aula, nós veremos algumas dessas ideias de fração. Heloísa está construindo cartas de um jogo para brincar com seus irmãos. Para isso, ela vai recortar uma folha de papel em 6 partes iguais. Então, veja as marcações que ela fez. Então, percebam aqui a imagem da folha e a divisão nesta folha feita por Heloísa para a construção desse jogo, tá? Então, vejam que ela dividiu essa folha em 6 partes iguais. Então, dessas 6 partes, ela utilizará 2 para escrever dicas para o jogo. Vejam aqui como podemos escrever, né, este número, né, na forma de fração. Este número que representa essas 2 partes que ela utilizará para escrever as dicas para o jogo. Na parte de cima, nós colocamos o numerador e na parte de baixo aqui, ó, o denominador. O denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Neste caso, em 6. Ela dividiu a folha de papel em 6 partes iguais, tá? Em 6 partes iguais. Já o número que está em cima, que é o numerador, esse número aqui da parte de cima, o numerador indica quantas partes desse inteiro foram consideradas. Neste caso, foram consideradas 2 partes, tá? 2 partes para escrever dicas para o jogo. Das 6 partes, uma será a carta coringa. Qual fração representa a parte utilizada na confecção dessa carta? Então, percebam que a parte considerada aqui é de apenas uma carta, tá? A parte considerada é de apenas uma carta. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a parte considerada. E esse inteiro, ele foi dividido em 6 partes iguais. Então, nós temos aqui a fração 1/6, que representa essa carta, que será utilizada como coringa. Nestes casos, a ideia de fração ela está relacionada a partes de um inteiro. Então, vamos ver aqui como as figuras foram divididas, tá? Percebam que elas foram divididas, tanto a figura A quanto a figura B, elas foram divididas em partes iguais, ó, em partes iguais. Veja a fração que representa a parte azul de cada uma delas. Percebam que aqui nós estamos considerando aqui a parte azul. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 corresponde ao número de partes que esse inteiro foi dividido, que corresponde ao denominador. E o numerador aqui é o número de partes que foram consideradas. Neste caso, eu considerei aqui as partes em azul. Então, eu tenho apenas 3 partes em azul. Já na figura B, nós temos aqui que a figura ela foi dividida em 4 partes iguais, tá? Que corresponde ao denominador. E também foram consideradas 4 partes desse inteiro, tá? Que corresponde aqui ao numerador. Vejam que na figura A foram consideradas 3 partes de 10. Já na figura B foram consideradas
4 partes de um total de 4. Ou seja, foi considerada a figura toda. Neste caso, o inteiro. A ideia de fração, ela também está associada à ideia de divisão, né? De divisão em partes iguais. Então, se, por exemplo, um bolo for dividido em 6 pedaços iguais e todos forem vendidos, então o bolo inteiro foi vendido. Ou seja, divisão aqui, ó, em partes iguais e aqui representado nessa divisão em partes iguais por 6. E aqui no numerador, as partes que foram consideradas. Neste caso, nós consideramos aqui aquilo que foi vendido. Se todas as partes foram vendidas, então o bolo inteiro ele foi vendido. Então, aqui um inteiro. Toda fração ela pode ser escrita como uma divisão. E como não existe divisão por zero, o denominador não pode ser zero. Agora falaremos um pouco sobre a leitura de frações, de como proceder para que possamos realizar corretamente a leitura de frações. Então, para realizarmos, né, a leitura de frações, primeiro nós lemos o numerador e depois o denominador. E de acordo com o denominador, a fração ela vai receber um nome especial. Então, vamos colocar aqui alguns pontos relacionados ao denominador da fração. Quando o denominador ele for menor do que 10, olha como realizamos aqui a leitura. 1/2. Nesta outra fração, nessa segunda fração, 2/3. Esta outra fração, 1/4. 9/5. 5/6. 4/7. 3/8 e 7/9. Percebam que eu li primeiro o numerador e depois o denominador. Lembrando que quando esse denominador for menor do que 10, né? Nós temos que fazer assim essa leitura, tá? Utilizando esses termos. Já quando o denominador for 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Olha como realizamos aqui a leitura. Lendo primeiro, claro, o numerador e depois o denominador, tá? Então, nós temos aqui 2 décimos. E aqui nós temos 4 centésimos. Percebam, ó, numerador e depois o denominador, nesta ordem, tá? E nesta última fração aqui, 1/1000. Já quando o denominador ele for maior do que 10, olha só, maior do que 10, e não for uma potência de 10, tá? Olha só como realizamos a leitura das frações, ó. 5/11. Lendo primeiro numerador, depois denominador. 5/11. Percebam que agora eu estou adicionando a palavra avos, tá? Aqui no segundo exemplo, ó. Numerador, depois denominador. 25/31 avos. Olha a palavra agora, tá? Eu só adiciono essa palavra avos quando o denominador for maior do que 10, tá? Aqui, neste outro exemplo, 15 avos. Neste outro, 70, 90 avos. E aqui, por último, 9/400 avos. Então, neste exercício, nós vamos praticar um pouco daquilo que vimos nesta videoaula para que possamos assimilar melhor, né, a leitura e a escrita de frações, tá? Então, aqui, ó, as figuras a seguir
foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte em amarelo de cada figura. Vejam duas coisas super importantes nesse exercício, né? Duas informações super importantes. Elas foram divididas em partes iguais. Divisão em partes iguais, conceito de fração, tá? E aqui, as partes que foram consideradas. É muito importante isso, tá? Olha só, vamos destacar aqui bem as partes que foram consideradas. Neste caso, as partes que eu estou considerando são as partes em amarelo. Então, para a figura A, eu vou escrever a fração que corresponde à parte em amarelo. Neste caso, aqui, ó, ela foi dividida em 4 partes, foi dividida em 4 partes iguais e consideradas aqui 2 partes. Lembrando que o número que nós colocamos aqui na parte de cima é chamado de numerador. E o número que escrevemos aqui na parte de baixo é chamado de denominador. Relembrando, o denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Neste caso, nós dividimos este inteiro aqui em 4 partes iguais. E consideramos, né, em amarelo, apenas 2 partes, tá? Que corresponde aqui ao numerador. Agora, nós vamos escrever a fração, né, que representa a parte em amarelo da figura B. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Primeiro, nós vamos expressar aqui o denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse inteiro, tá? Foi dividido em 8 partes iguais. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 8 partes iguais. E foram consideradas as partes em amarelo. Foi considerada aqui 7 partes em amarelo. Então, nós temos aqui o denominador e o numerador. Então, para assimilarmos bem, né, este conteúdo, é super importante entender o significado, né, do denominador e do numerador de uma fração. Agora, nós vamos ver uma outra situação, né, que envolve números na forma mista. Andréia representou a fração 9/4 por meio de figuras. Olha, ela representou aqui, através dessas figuras, a fração 9/4. Podemos dizer aqui que as partes que estão em azul correspondem aqui, olha, a 2 inteiros mais aqui 1/4, tá? Então, nós temos aqui a parte inteira e uma parte fracionária. E além das figuras, nós podemos realizar uma divisão, tá? Dividindo o numerador pelo denominador. Ó, vejam aqui, 9 dividido para 4, 2. 2 vezes 4, 8. Então, nós temos aqui um resto 1. Então, nós temos aqui como parte inteira o 2 e a parte fracionária. O numerador será o resultado aqui, ó, que encontramos para o resto. E o denominador será o mesmo. Então, o número, né, escrito na forma mista, ele é composto de uma parte inteira e de uma parte fracionária, tá? E este número, ele é lido dessa forma, ó, 2 inteiros e 1/4. Primeiro você lê a parte inteira e depois você lê a parte fracionária. 2 inteiros e 1/4.
E finalizamos esta aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.